Olá, como é que você está? Tudo bem? Meu nome é Saulo Queiroz, sou pastor e também apresentador aqui da Luz para o Caminho, em particular desse programa que eu gosto muito de apresentar, Mente e Coração. E olha, eu queria saber como você está em relação à sua disposição. Você se sente cansado, oprimido, um peso na cabeça, nas costas, seu corpo dói sem razão aparente, os seus nervos parecem que estão dando um nó assim e puxando, sua preocupação não passa, é uma pré-ocupação o tempo todo, sem que as coisas aconteçam de fato. Como é que você está se sentindo? Se você se identificou com qualquer um desses quadros que eu descrevi aqui, ou talvez você tenha até alguns outros que você está pensando assim, o pastor esqueceu de falar disso aqui, disso aqui, disso aqui, mas se você sente que você está mais pesado do que de costume, e você sente que você está mais cansado do que de costume, então esse programa é para você. Hoje nós vamos falar sobre Sociedade do Cansaço. Esse é o tema de um livro escrito por um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E é um livro que se tornou muito relevante pela forma acurada com que ele trata a sociedade, identifica a sociedade e propõe alguns caminhos para aquilo que ele chama de sociedade do cansaço. E para conversar sobre esse assunto, claro, eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que é o meu amigo pastor Renato Camargo. Valeu, obrigado pela sua presença, viu? Bom tá aqui. Bom trocar essa ideia com você, porque é um tema que você tem estudado ultimamente, né? É um tema que eu tenho sofrido com ele ultimamente. Sofrido com ele também. Sabe que às vezes eu me sinto assim também, viu? Essa palavra cansaço não é uma estranha para mim. Não sei se é uma estranha para você. Não, então, eu me peguei no final do ano passado conversando mais sobre esse tema do que o normal. Sabe aquela história de você sair com um amigo e de repente dizer assim, nossa, eu tô cansado. Daí você vai com outro amigo e diz assim, eu tô cansado. E você mesmo, que é o protagonista de todas as conversas, né, anteriores, você fica pensando assim, puxa, essa palavra está mais recorrente na minha boca do que anteriormente. Uhum. E perceber isso na boca de outras pessoas me fez parar para refletir, pensar, porque é algo da vivência do dia a dia que nos castiga, né? E a gente precisa estudar isso à luz da espiritualidade cristã. Eu tenho uma curiosidade, assim, em particular sobre você, que é a seguinte. A gente vai falar sobre cansaço. Você é o pastor de uma igreja em Sorocaba, Sim, Campolim, né? Presbiteriana Campolim, ou do Campolim. Campolim. Presbiteriana Campolim. É uma igreja que tem crescido bastante ultimamente, Sim. e eu imagino que as demandas aumentem bastante também. E uma coisa que tem se multiplicado no nosso ramo, né, por assim dizer, é o cansaço e aquilo que chamam de burnout também, né, no meio pastoral. Você tem sentido cansaço à medida que a igreja vai crescendo? Na verdade, não. Como é que tem sido isso, essa pressão sobre a sua vida? Tem Antes da algumas... gente entrar no livro, Tá bom. mas é uma dúvida que eu tenho, né? Eu tenho uma demanda muito menor que a sua, como pastor de igreja local, e eu fico pensando como que é lidar com tanta gente ali no ouvido, às vezes, tanta gente com problemas, desafios estruturais, de gestão, enfim. Como você se sente? Cansaço é uma palavra que você identifica Eu com me esse sinto crescimento? cansado. Essa é uma palavra que eu converso com os meus presbíteros. É assim que eu me sinto. Uhum. Né? E eu não consigo imaginar um sentimento diferente sobre muitos dos pastores hoje em dia, porque parece que esse cansaço é epidêmico. E às vezes ele nem tem a ver com a quantidade de atividades que eu tenho durante a semana. Uhum. Ah, às vezes não tem a ver também com a quantidade de pessoas que eu pastoreio durante a semana. Mas é um sentimento que a gente não sabe de onde vem. Então não é necessariamente pela demanda, pelo volume de trabalho. Não. Essa que é a novidade hoje em dia. Antigamente a gente falava de cansaço
como algo advindo do exercício físico. Então, se eu corri uma maratona, eu estou cansado. Uhum. Se eu aconselhei 12 pessoas durante a semana, eu estou cansado. Se eu dei palestras durante a semana, 3, 4, em vários lugares, em várias cidades, tendo que viajar, voar, dormir em cidades diferentes, cansaço. Hoje em dia, já não é necessário isso. Parece que há uma áurea de cansaço que alcança até mesmo pessoas que não têm uma agenda tão lotada assim. Você percebe, por exemplo, adolescentes cansados. Você percebe crianças cansadas. A gente tem falado de jovens que mal entraram no ambiente de trabalho e já falam de burnout. O que está acontecendo? Né? Então, a gente chama esse cansaço de cansaço epidêmico. É um cansaço que está para além do simples fato de termos agendas lotadas. Esse cansaço que você falou, pegar avião, viajar, correr para aqui, correr para lá, ele é um cansaço que, via de regra, deveria se curar ou ser finalizado, digamos assim, com uma boa noite de sono, um tempo de lazer. E aí, já entrando no que você já leu sobre esse livro, do que você tem pensado, tem uma experiência que eu passei na igreja que eu achei bem interessante. Um rapaz casado que trabalha numa multinacional, membro da igreja, e eu percebendo ele muito abatido e tal, e ele falando que estava cansado. E ele falou que ia tirar férias. Eu falei, cara, que maravilha, você vai para onde? Eu vou pra praia, vou com a família e tal. Olha, Deus abençoe, bom descanso. Eu já estava começando a ficar aflito com o cansaço daquele cara. E assim, o serviço na igreja ele estava deixando a desejar, na família ele estava deixando a desejar, e eu comecei a ficar preocupado. Quando ele falou que ia tirar férias, eu falei, maravilha, que bom. Aí passa-se um mês de férias. Ele retorna da viagem, encontro com ele, meu primeiro comentário, e aí, descansou? E aí o que ele me responde? Não, eu ainda estou cansado. Peraí, você foi para a praia? Fui. Foi com a família? Fui. Você nadou? Fui. Tomou água de coco? Tomei. E aí a conversa não continuou naquele momento e eu fiquei intrigadíssimo. Por que aquele cara tão jovem, e olha, ele faz academia, ele cuida do corpo, por que ele estava tão cansado? Por que ele está tão cansado, Renato? Parece que o cansaço é uma condição no mundo contemporâneo. Basta estar vivendo nesse mundo para a gente estar cansado. Parece que sim. E acho que antes de entrar na questão do livro em si, a gente pode destacar o fato de que existem muitos estímulos no mundo contemporâneo, né? Você, por exemplo, é bombardeado o tempo inteiro por informações através de redes sociais, revistas, sites, jornais. O tempo inteiro você recebe informações. A gente vai para o shopping, por exemplo, a gente é bombardeado por imagens que dizem para a gente promoção, você não pode perder, entre agora mesmo, 24 vezes sem juros, muitas informações. Isso nos cansa também. Eu lembro de ter visitado uma vez, pela primeira vez, Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York. É uma sensação de tirar o fôlego. Você já esteve por lá? Não. É uma sensação de tirar o fôlego. Eu só pousei lá. A quantidade de painéis de LED lançando informações sobre os últimos lançamentos. Você fica cansado de pensar naquilo tudo, de olhar para aquilo tudo. Você vai para um tempo de refeição, numa praça de alimentação, você tem uma infinidade de opções. O que eu vou escolher? Essa grande quantidade de opções gera cansaço. Essa grande quantidade de exposições, de informações, gera cansaço. Mesmo que a gente não tenha feito muita coisa. Mesmo que a gente esteja voltando de férias. Tem um comediante americano que ele fala assim, eu não sou comediante, tá? Então vai ser sem graça. Eu também. Mas a história que ele conta é a seguinte, ele fala assim, finalmente a gente foi sair de férias,
e eu coloquei a boia no carro, no porta-mala, coloquei a mala das crianças, coloquei os brinquedos, coloquei o pé de pato, coloquei o negocinho de respirar para mergulhar, e aí coloquei o meu filho mais novo na cadeirinha, amarrei ele, coloquei as outras duas crianças, orientei a minha esposa, fechei a porta para ela, eu dei a volta no carro até o outro lado, essa volta no carro foi as minhas férias. É isso que ele falou. Uau. Viu que ninguém riu, gente. Gente, era essa a piada. Mas a história é o único momento em que eu não tinha que decidir alguma coisa, fazer alguma coisa, era dar essa volta, porque o próprio ato de descansar era uma série de decisões e de coisas que eu tinha que fazer e que administrar e tudo mais, e a vida ficou mais complexa. Muito mais complexa. Muito mais complexa. E aí isso vai gerando uma série de problemas emocionais, né? Vai gerando ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Vai gerando o burnout, que é essa sensação de queima, que está na boca de muita gente, mas muita gente não sabe o que está falando. Burnout é muito mais sério do que possa parecer. Quando alguma coisa queima aqui dentro, não volta, Saulo. Não é assim, eu vou participar de um retiro espiritual e vou voltar bem. Eu vou ficar 6 meses fora do Brasil e vou voltar bem. Não, queimou. Queimou. Eu tenho um amigo de ministério novo, tem a minha idade. Eu tenho 40 anos. E ele trabalhou intensamente, teve o tal do burnout com 40 anos. E aí eu entro em contato com ele e tal, porque somos amigos, e ele começa um tratamento, toma remédio e tal. Ele se sentiu bem, melhor, parou de tomar o remédio por conta própria, parou o tratamento por conta própria, e aí ele foi pregar e teve uma crise de pânico ali, e taquicardíaco, suadouro, e passou mal. Procurou o médico, e aí o médico foi bem claro. E eu confesso que eu fiquei um pouco triste por ele, porque é um amigo de longa data. O médico falou assim: fulano, seguinte, deixa eu ser bem claro com você. Você nunca mais vai voltar a ser aquele cara que trabalhava de sol a sol, sem dormir, você não pode mais. E ele falou exatamente o que você falou. Tem uma coisa aí que queimou, tem uma lâmpada que estilhaçou aí dentro de você. De agora em diante, você pode ser produtivo e tudo mais, mas você vai ter que administrar a sua energia de uma maneira que você não fazia antes. Então, essa placa do ainda dá tempo de corrigir, para você, passou. Agora você vai ter que remanejar a sua vida. E ele levou um choque, porque ele sempre foi uma pessoa muito ativa, muito produtiva, até demais. E teve essa... Então você tem o burnout, tem a ansiedade, depressão, né? Quando a gente não aguenta mais essa sensação de cansaço, a gente deprime. E uma outra coisa que tem sido chamada de síndrome do pensamento acelerado, divulgada por Augusto Cury. Né? Ele é um psiquiatra e ele fala muito dessa síndrome. Como tem pessoas que, embora aparentemente do lado externo sejam tranquilas, interiormente elas não param. Elas são extremamente agitadas. Eu tenho um filho que tem o mesmo problema que eu e um outro filho que eu tenho, mas ele é pior ainda, porque embora ele seja muito quieto exteriormente, o interior dele não para. E às vezes eu olho para ele no final do dia e ele tem, assim, como é que fala? Olheiras de tanto cansaço. Porque ele pensa sobre tudo o tempo inteiro e ele não encontra soluções, as contas não fecham e ele está cansado. Ele acorda cansado. É muito E você tem esse perfil? Nossa família tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, de cara, todos nós pensamos demais lá. E a gente toma medicação, a gente vai ao psiquiatra por conta disso e tal. E para desacelerar um pouquinho. Porque muita aceleração gera cansaço, às vezes deprime, né? Renato, eu acho
extraordinário não você ter isso, ter que tomar remédio e tudo mais, mas o fato de você falar isso aqui. Que uma das coisas que a gente fala aqui no Mente e Coração é justamente de que a fé, o caminho com o Senhor, essa jornada, ela não nos livra de imperfeições, de ter que lidar com alguns desafios pessoais, que às vezes a gente nasce com eles, às vezes a gente adquire ao longo da vida, mas você não é o anjo do Senhor, sabe, anjo do Senhor no sentido invulnerável, e a mente é sempre um lago plácido, e o coração é sempre uma corredeira tranquila, assim. Definitivamente não. Definitivamente não. Para você ter uma ideia de como a minha mente é acelerada, eu conversando com a minha psiquiatra esses dias, falei, olha, tá sendo difícil de dormir, porque o meu remédio dura de 12 a 16 horas. Eu acordo cedo, tomo um remédio, 12 a 16 horas eu paro de ter foco e a minha mente começa a acelerar. Ela disse assim, então tome café. Enquanto todo mundo precisa se afastar do café, eu preciso tomar café para ter algum senso de foco. Porque a minha mente é tão agitada que o café me faz diminuir a quantidade de coisas nas quais eu penso. Uau. É maluco o negócio. Funciona como um calmante. É por isso que esse assunto me cativou bastante. Então vamos lá. Diante do que você estudou, se você pudesse pegar assim, o principal do que você leu, do que você avaliou e você elaborou, que você até comentou aqui comigo que pregou até uma série de mensagens. Foi. Aliás, onde se encontra essa série de mensagens? Tem na internet? No YouTube da Comunidade Presbiteriana Campolim. Então digito lá, Comunidade Presbiteriana Campolim, Sociedade do Cansaço, na pesquisa ali do canal, já vai aparecer a série. Ensaios sobre a sobrevivência na Sociedade do Cansaço. Tá, Ensaios sobre a sobrevivência na Sociedade do Cansaço. Então, para dar um aperitivo, como que você definiria a tese dele que você leu, segundo a sua percepção, e como que você aplicou isso de maneira... Em primeiro lugar, tem muita gente que acha estranho a gente pegar um filósofo, um sociólogo, para partir da reflexão dele. Eu acredito que muitos desses homens e muitas dessas mulheres são hábeis pra caramba nessa coisa de diagnosticar problemas, né? Eu nem sempre concordo com a solução apresentada nesses livros, mas alguns são tão inteligentes e capazes de perceber o que eu não consigo perceber, sobre o que está acontecendo hoje. E aí Byung-Chul Han foi certeiro na mosca. Existe um cansaço sendo estabelecido como condição no mundo contemporâneo. E ele vai falar sobre as razões. E a principal razão que ele coloca é o excesso de positividade. Olha. Excesso de positividade. Para ele, essa tendência da gente achar que a gente deve superar obstáculos, e a gente sempre tem que superar obstáculos, e que a gente tem que dar certo na vida para ser feliz, para ter sucesso, e com as coisas funcionando o tempo todo, gera em nós um cansaço que nos arrebenta. Esse excesso de positividade, ele está assim, ele está em todas as esferas da sociedade. Se você pega, por exemplo, os livros de autoajuda, eles são massacrantes. Porque eles dizem assim, olha, basta você querer. Se você pensa, você consegue. Se você busca, você encontra. É desse jeitinho. Isso é uma fábrica de culpa extraordinária, uma fábrica né? de culpa. Porque uma vez que eu não consigo, a culpa é minha, que eu não... Como conquistar o seu primeiro milhão? Cara, como se assim fosse a coisa mais simples. Consegui 1 milhão, não cheguei nem perto da metade disso. Como conquistar o primeiro milhão. Você disse o autor que se tornou milionário escrevendo esse livro. Como 1 milhão, né? E aí você vê o pessoal que trabalha nas empresas lendo sobre isso, eles ficam malucos. Dinheiro, eu tenho que crescer desse jeito. E aí você percebe muitos executivos contratando coaches, mentores, para eles poderem render mais, como se eles fossem verdadeiras máquinas. Tornam-se os seus principais algozes, né?
Hoje em dia, as empresas são muito mais condescendentes do que os próprios executivos, que se criticam, que se julgam, que se massacram para tentar produzir cada vez mais, a fim de obterem dessa produtividade o seu valor, a sua identidade e a suposta felicidade inalcançável que todo mundo quer alcançar. Você falou de identidade, né? As pessoas não são simplesmente, né? Elas precisam construir a identidade delas, né? Então elas constroem pelo que elas fazem, né? E agora com o mundo das redes sociais, elas constroem pela forma com que são vistas, né? Perfeito. Então aquele jacarezinho na camisa polo ou na camisa, né? Jacarezinho ainda estou jogando por baixo, tem marca mais famosa. Mas eu vejo o tipo de bichinho que tem aqui mostra o quão importante você é, o quanto Determina quem a gente é. sofisticado. Exato. Eu cheguei, tem um jacarezinho, as pessoas vão me tratar de um jeito. Tem um cavalinho, já de outro jeito. Tem, sei lá, qualquer outro bichinho menos famoso, também vão. Então eu visto minha identidade, né? Aliás, o mundo gospel não foge disso, não. O mundo gospel vai exatamente nessa direção. Tem um consumo de identidade cristã. Sim, e de positivismo E de excessivo. positivismo. Né? Onde o pessoal diz assim, você está sofrendo e você diz que você já se converteu, você não se converteu. Meu pai estava com câncer, cara, há uns anos atrás, e um lado da minha família resolveu chamar o pastor de uma igreja neopentecostal para orar com ele. E eu estava dentro de casa naquela noite e o pessoal começou a pregar o evangelho para o meu pai. Meu pai disse assim, desculpa, eu já sou um discípulo de Jesus. E eles dois disseram, não é possível. Porque se você é um discípulo de Jesus, você não tem doença. Você não tem problema. Isso não faz parte da vida do cristão. Eu chamei aqueles dois e falei assim, rua, eu não quero que vocês falem mais uma palavra. Meu pai já estava sofrendo por conta do câncer e agora sendo cobrado como se o câncer fosse responsabilidade da falta de fé dele, né? Então existe muita positividade nessas igrejas que hoje dizem assim, se você entrar com R$500, você vai receber 50 vezes mais em 2 anos. Positividade excessiva. As pessoas empenham fé nisso. Elas são frustradas, né? E aquelas que não encaram a realidade adoecem. Né? Essa positividade exagerada que você falou, exacerbada, ela... Por que mesmo as pessoas se sentindo cansadas? Mesmo gente quebrando pelo caminho, por que ela ainda é algo recorrente nos livros de autoajuda, entre pastores e coaches, dependendo do tipo de coach, né? As pessoas buscam consumir isso, elas vão vendo pessoas ao redor caindo e às vezes elas sofrem com isso também, mas não largam disso. Você teria um palpite? Tanto a religião como os livros de autoajuda, eles oferecem o que as pessoas querem. Né? Se os valores da sociedade hoje são sucesso, prazer, felicidade, é exatamente isso que esses movimentos oferecem. Eles não entregam nada disso, mas o simples fato de oferecerem essas coisas cativa. E é por isso que você vê essas igrejas malucas lotadas, né? E no meio do desespero elas não conseguem pensar com razoabilidade. Será que a coisa é simples da maneira como eles estão falando? Né? Será que se eu pegar a chave do meu carro e eu entregar a chave do meu carro, isso vai determinar um movimento de Deus na minha direção, que vai produzir prosperidade? Onde está a base disso? Né? E não basta receber, né? Eu tenho que receber e mostrar. Se eu não mostrei, não... Teve uma...
Tem uma pessoa que falou uma vez assim, antes o lema era penso, logo existo. Agora o lema é sou visto, logo existo. Então eu recebi o carro novo, estou com um carro novo lá, esse carro novo só existe, só tem significado se eu mostrá-lo nas redes sociais. Deus me abençoe, olha como Deus, eu sou filho do rei, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, se eu não postei meu prato de comida que eu comi, eu não comi. Não valeu a pena ter comido aquele prato se ninguém mais viu e curtiu. Por que as pessoas estão se comportando desse jeito? Na sua opinião? Né? Sei lá, cara. Por que Mas é doentio. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou que as pessoas estão tendo aquilo que elas estão desejando, né? Só que isso está escravizando elas, tá deixando elas numa amarra. Você sabe que uma vez eu fui fazer um treinamento de capelania no Hospital das Clínicas com a doutora Eleni Vassão. Foi muito legal a experiência e eu lembro que uma das atividades que a gente fez foi dentro de um auditório. A gente foi para lá, montamos um esquema para poder anunciar o evangelho e ficamos aguardando o pessoal da ala psiquiátrica entrar. De repente, o barulho dos pés. E eles vindo pelo corredor, e eu percebi que eles estavam cantando uma canção. Aí eu comecei a empenhar o ouvido e eu percebi que era aquela música que dizia assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Aí eu falei, cara, o que é isso? Eu chamei a enfermeira e disse, por que eles estão cantando isso? O que está acontecendo aqui? Ela disse, é tudo crente. Eu falei, mas como assim? Eu falei, é porque esses crentes, eles negam a realidade do sofrimento humano. Nossa. E por negarem a realidade do sofrimento humano, eles adoecem. A gente acha que não, mas a gente pira. A gente pira. A gente não quer sofrer, né? Não, e o que é impresso no coração das pessoas hoje em dia é, se você simplesmente verbalizar alguma coisa negativa, esse negativo te domina. Então você não pode dizer, eu não posso ter filhos. Porque se eu disser isso, isso vai funcionar como uma cadeia para mim. Eu não posso dizer, eu tenho depressão, porque se eu disser isso, isso funciona como uma cadeia para mim. Aí eu nego essas realidades. Não, está tudo bem. Eu sou feliz porque eu estou com Jesus. A minha cabeça não suporta. E eu começo a descolar da realidade, mergulhando numa espécie de mundo esquizofrênico, que não existe. Faz sentido. Faz sentido. As pessoas, apesar de sofrerem, não admitem que estão numa cadeia. Você me fez lembrar, dizendo isso, de Israel, que era escravo. Os hebreus eram escravos no Egito, estavam envolvidos em grandes construções fabulosas e que iam assim, ser imortalizadas na história. Vocês estão fazendo algo importante, mas estavam sofrendo como escravos do trabalho, né, de Faraó, né? Faraó ali botando isso para trabalhar de sol a sol, aí eles reclamaram uma vez, vão trabalhar mais ainda, e aí eles são libertos, né, e vão para a Terra Prometida. No deserto, eles começam a reclamar e suspirar pela carne e pelas cebolas do Egito, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu não consegui entender, mas eles não eram escravos? Porque assim, pelo menos nós comíamos carne, né, quando estávamos no Egito. Ou seja, éramos escravos, mas era bom. Tinha uma recompensa, Eles chegaram a sentir saudades da prisão, mesmo estando caminhando na jornada do plano de Deus para a Terra Prometida. Isso sempre me intrigou. Mas agora, você falando, eu acho que é muito interessante e se conecta, porque você está falando de pessoas que estão vendo que estão enjauladas, mas não admitem que estão enjauladas e ficam numa, sabe, hamster, né? Que fica naquelas rodinhas, né? E fica andando e não sai dali, não sai do lugar, fica preso ali. Essa é a sensação que eu tenho. A gente tende a comparar a pior foto que a gente tira no presente com a melhor foto
que a gente já tirou no passado. E aí a gente quer voltar para o passado, sem perceber que a carne que tinha lá não representava a totalidade do que existia ali, né? O povo agora no deserto está livre. Gente, liberdade é um negócio que a gente não pode viver sem, ainda que tenha carne. Tá no deserto? Ok. Tá comendo maná? Tá, porque eles estavam enjoadinhos, né? Ah, maná todo dia e que não sei o que e tal. Não, mas vai ter uma terra que mana leite e mel lá na frente. Não, mas eu tô com saudade do passado, dessa foto que você tirou. Só que é uma foto editada, né? Que é uma foto que exclui o chicote, que exclui a prisão, que exclui as jornadas insanas de trabalho. E agora dá para entender, por exemplo, alguém que se lança na prisão de um trabalho incessante que não para, né? Aí você tá fazendo mal para você, ó, você tá com a saúde, tá uma droga a sua saúde, tá ruim, seus relacionamentos estão quebrados. E, mas eu preciso voltar para aquela prisão, para o trabalho. Tem alguma coisa na gente que é viciada nisso, né? Tem. De alguma forma a gente acredita que o que a gente faz é algo que ajuda a produzir a nossa identidade. A gente já mencionou isso agora há pouco, né? Se eu produzo muito, eu tenho valor. Se eu produzo algo que gera espanto e surpresa ao olhar das pessoas, a minha imagem é digna de estar nas redes sociais, à frente das outras pessoas. Mas o que a gente aprende na construção da espiritualidade cristã é exatamente o contrário, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o batismo de Jesus, a gente tem uma experiência tão linda e tão marcante, onde Jesus está ali na frente de João Batista, o céu se abre, vem uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E a identidade de Jesus é apresentada vinda de cima, do alto, independentemente de qualquer coisa que Jesus tenha produzido. Isso é maravilhoso, Saulo. Jesus não tinha pregado um sermão, ele não tinha curado um doente, ele não tinha feito nada extraordinário, e o Pai estava dizendo: você é o meu filho amado. A tua identidade não depende do que você faz, ela depende do que eu vejo, e o que eu vejo é um filho em quem eu tenho todo prazer. É esse resgate da espiritualidade que a gente precisa trazer para hoje, né? A gente precisa viver neste mundo sem construir a identidade a partir das mesmas premissas. Senão a gente vive escravizado, a gente vive doente e a gente acaba com o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa própria vida. Meu filho, de 5 anos, ele tá naquela fase de me observar, né, e de fazer perguntas para mim, e eu sinto que a pergunta dele, por trás de todas as perguntas que ele faz, é meio assim: quem sou eu, papai? E como que é o mundo? O que eu estou fazendo aqui? Só que isso está debaixo de uma série de coisas, né? E em tempos onde as crianças estão sendo empoderadas para decidir coisas muito íntimas, né? Como, por exemplo, a sexualidade, o gênero, né? Já na tenra infância, tem gente querendo conduzir crianças para tomar decisões dessa natureza e dessa importância já muito cedo, sem referência nenhuma. A criança, pelo contrário, ela se aproxima da gente perguntando: quem que sou eu? Eu cheguei nesse planeta, cheguei nesse lugar. Você me parece a referência. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é: sim, meu filho vai crescer, ele vai se conhecer melhor e tudo mais, só que a primeira referência é algo que eu estou afirmando para ele. Então ele já me perguntou: papai, eu sou o quê? Menininho ou menininha? Lá atrás. Eu falei: você é um menininho, igual o papai. Ele está perguntando: quem sou eu? Como sou eu? Como é que eu vivo nesse mundo? E você descreveu uma passagem lindíssima de afirmação do pai, né? Você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ou seja, se contente com isso, né? O Deus encarnado, Jesus, né? Se contente com isso. A afirmação de Deus para nós deveria nos satisfazer, né? De quem nós somos.
O Byung-Chul Han fala num dos capítulos sobre o problema da desnarrativização da existência. Boa, muito bom. Muito bom. A gente traz os nossos filhos ao mundo tirando, porque a gente acha que isso é o melhor que a gente faz, qualquer tipo de imposição que exista sobre eles. Até mesmo na sexualidade. Daí a gente olha para as crianças e diz assim, o que que você é, hein? Como se isso fosse bom para a autoestima, como se isso fosse bom para a segurança. Pelo contrário, lançar as crianças nesse universo onde elas precisam construir uma narrativa, elas não têm condições de fazer isso. Não tem E a falta de nenhuma. narrativa cansa, exaure. Cara, é uma loucura. E é exatamente por isso que o Dr. Michael Gorin procura chamar a gente para essa história apresentada pela Bíblia, que é a verdadeira história do mundo inteiro, como a metanarrativa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? Nós somos os filhos amados de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, que pagou os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia para nos fazer gente diferente num mundo que está sendo transformado por Ele. Quando a gente apresenta isso para os nossos filhos, eles são envoltos numa narrativa de vida que produz segurança. Eu sei quem eu sou. E o que eu sou é maior do que o meu tempo de vida, as minhas habilidades. Diz respeito ao que Deus pensa de mim e o que Deus deseja fazer através de mim neste momento histórico. Cara, isso produz alívio. Isso produz tranquilidade. Tem onde repousar a cabeça agora. Isso centra. Total, total. Não é duro quando a gente vê criança e adolescente com ansiedade, né? Arrancando os cabelos, mordendo os lábios. É fruto dessa imposição de carga para que eles tenham que decidir o que eles não têm condição de decidir. Sabe que essa é a tônica da minha conversão. Eu fiz 14 anos. Com 14 anos eu comecei a padecer de um abatimento que meus pais levavam assim no médico, né? Não é possível, doutor. Deve ter alguma coisa com o nosso filho. Passa uma vitamina e tal. Não, já fiz todos os exames, ele tá bem. E eu me lembro, e infelizmente na época eu não era maduro para abrir com os meus pais isso, né? Então eles estavam aflitos, né? Eu andava pelo bairro, assim, sem rumo, pelo bairro onde eu morava, ficar jogando uma bolinha de tênis na parede, ó, não tava muito bem da cabeça. Porque no fundo eu pensava assim, eu pensava, tá, vou estudar, conseguir um emprego, trabalhar, casar, ter filhos e vou morrer. Mas que porcaria de vida. Aí eu pensei assim, ou eu vou morrer antes de conseguir essas coisas, ou eu vou conseguir essas coisas e vou morrer e vou perder tudo. Mas qual é a saída para isso? Isso me angustiava, eu não entendia por que os meus amigos iam para as festas. Vocês não sabem que vocês vão morrer e tal. Então era um sujeitinho meio estranho na adolescência. E aí eu me lembro que eu cheguei à seguinte conclusão ali já na faculdade. Então eu passei esses anos com esse tipo de peso. Eu pensei assim, quantos livros eu vou ter que ler? Quantas religiões eu vou ter que conhecer para saber para onde eu vou, para que serve a minha vida, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha importância, qual que é o meu significado. E eu falei, impossível, uma tarefa hércule, é impossível, eu não vou conseguir ler todos os livros, saber todas as coisas, consultar todos os gurus. E aí, essa é a palavra. Eu senti um cansaço profundo existencial, sabe? Um cansaço de existir. Eu falei, existir é pesado. Pesado. Exato. E tinham amigos meus que me evangelizaram ao longo de 3 anos. O Evangelho. O Evangelho. Mas assim, ó, é legal, até me arrepia aqui, hein? É legal como foi. Eles me evangelizaram e eu estava andando pelo campus, pelo bosque da Universidade Federal de Mato Grosso, já estava fazendo geografia na época,
E eles tinham dado a Bíblia para eu ler e tudo mais. E eu sempre pensava assim, isso aqui é só mais um traço cultural brasileiro. Se você não tivesse nascido, sei lá, na Dinamarca, você ia ter uma outra compreensão. Se talvez não fosse dessa religião, ou numa tribo indígena, ou na África. Era dessa historinha, assim. Então eles estão com boas intenções, são meus amigos, mas isso aí é placebo, né? E aí eu me lembro que no auge do cansaço eu estava caminhando nesse bosque, depois de uma aula com uma professora que era socióloga, e que eu fui fazer essa pergunta para ela. Falou, olha, o que a gente está fazendo aqui? Qual o significado da vida? Aí ela falou assim, ó. Falou, você não anda indo em alguma religião por aí, né? Ela era ateia. Aí eu, jovem, querendo impressionar a professora doutora, né? Não, claro que... Não falei dos meus amigos. Claro que não, isso é bobagem. Mas assim, professora, se não é a religião, se não é nenhuma fé nem nada, quem é que vai nos dizer para onde a gente está indo, qual é o nosso significado? Aí ela disse uma coisa que me impactou na hora. Ela falou assim, os filósofos, a ciência, ela vai progredindo e vai descobrindo as coisas e vai nos mostrando. Aí eu falei, essa mulher tem fé. Porque ela não sabe se amanhã o planeta vai explodir, Claro, se todo mundo vai... Ela não... Isso não é um método científico. Método científico você baseia nos experimentos, na história. Você não fica fazendo adivinhações sobre o futuro. Não, com certeza um dia descobriremos... Isso é fé, ela está lançando toda a confiança dela nisso. Aí saí, fui para o bosque, para o ponto de ônibus, e eu me lembro que eu falei assim, foi a minha primeira oração. Falei, Deus, eu tô cansado, eu não aguento mais, eu tô cansado, tô morto de cansado. Então, se o Senhor existe mesmo, eu quero te seguir a partir de agora. Então faz o que o Senhor quiser. E foi tipo uma desistência, porque eu estava lutando contra isso até o momento, né? Resistindo, e eu simplesmente desisti, assumindo que eu estava cansado. Dali para diante começou uma jornada de Deus me... E esse sentimento não voltou mais nesse sentido. Você me fez pensar nisso, mas assim, quando você olha para isso, esse conteúdo do que você estudou, a mensagem que você pregou, e tem gente nos assistindo agora, pensando assim, eu sou esse cara cansado, que tira férias, mas continua cansado, que se diverte, continua cansado. Eu sou esse cara que trabalhou esperando construir valor, mas eu descobri que não me satisfazia e sempre tinha alguém mais valoroso que eu. Tem saída para isso? Ou dicas que você daria para as pessoas, pelo menos, terem um rumo para fora desse buraco? Um texto bíblico que me vem à mente é Mateus capítulo 11, de 28 a 30, onde Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele começa primeiro dizendo, venham a mim. E essa palavra de Jesus é sensacional porque ela, dentro do contexto do Evangelho de Mateus, ela é um segundo nível de aproximação. Em Mateus capítulo 4, Jesus já tinha dito para os seus pescadores, às margens do mar da Galileia, né? Vinde após mim, venham atrás de mim, vejam o que eu estou fazendo, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. É um nível de aproximação. Agora, Jesus está dizendo, venham a mim. É como se Jesus estivesse pedindo que eles mergulhassem na própria essência do coração de Jesus. Não basta andar perto de Jesus. Alguns que estão frequentando igreja ouviram tão somente a primeira palavra de Jesus, o primeiro convite de Jesus. Eles estão por perto, eles estão ouvindo, eles estão servindo em ministérios, mas ainda permitindo que as suas vidas sejam tragadas por esse cansaço, por essa hiperatividade, pelos valores descompensados da cultura, né? Jesus está olhando para a gente nesse momento e dizendo, agora venham a mim, venham a mim. Isso é importantíssimo de se pensar também num momento em que
Nós podemos olhar para tanta gente. Os referenciais, os influencers, são os mais variados. E enquanto eu admirar mais Steve Jobs do que Jesus, a minha vida vai ser a vida de um workaholic. Enquanto eu admirar mais a vida de alguém que trabalha o dia inteiro para ter um corpo perfeito, a minha vida vai ser uma vida de cansaço. Enquanto eu miro a minha vida na vida de alguém que tem sexo a torto e direito com uma, duas, três pessoas, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de aliança, a minha vida vai ser uma sucessão de cansaço. Jesus está dizendo, para de olhar para essas pessoas. Façam de mim a influência maior. E mergulhem na minha vida para que vocês de mim nasçam diferentes. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não está dizendo que a gente, para seguir nessa vida de descanso, deve abrir mão de todos os fardos. A vida com Jesus tem fardo. Tem fardo, né? O fardo da obediência, né? O fardo da observância da lei, o fardo do engajamento na missão. Mas Jesus diz, esse fardo é muito mais leve do que tentar ter um corpo perfeito, do que tentar ter uma mente, ou a mente mais esclarecida do mundo, do que ser o melhor dos CEOs do nosso país, ou ser o maior inventor de uma startup, né? Venham a mim, aprendam de mim. E ele diz, eu sou manso de coração. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a gente não deve entrar em todas as brigas. A gente não tem que entrar em todas as disputas como se a gente tivesse que, através dessas vitórias, construir a nossa identidade. Deixa passar, deixa passar. Nem toda grande oportunidade é uma oportunidade para a gente. Nem toda possibilidade é uma possibilidade legal nesse momento, né? A gente precisa ter foco na vida da gente. Por fim, ele diz, e eu lhes darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso não é algo que Jesus tem para dar. Descanso é algo que ele traz nele mesmo. Enquanto nós vivenciamos nele e ele em nós. É fruto de uma vida completamente enraizada nele. É por isso que Paulo usa a expressão em Cristo. O tempo inteiro, né, nas cartas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. A gente tem que parar de viver a vida em nós. Nos nossos gostos, nas nossas preferências, nas nossas ilusões. A gente precisa viver em Cristo, com os valores de Cristo, de maneira mansa e humilde, porque nessa experiência com o Cristo, que é manso e humilde, o descanso começa a fazer parte da nossa vida, a despeito das circunstâncias identificadas por Byung-Chul Han na sociedade do cansaço. Tem gente cuja presença nos desgasta, tem gente cuja presença nos descansa, e Jesus é o exemplo mais profundo disso, né? Porque você estava falando disso, eu imaginei assim, tem um empregado que o patrão convida para jantar, por exemplo, ou um almoço de negócios. Aparentemente é uma atividade de descanso, mas ele está em estado de alerta pelas expectativas do chefe, porque eu como muito e pareço guloso, eu como pouco e pareço ingrato, o que ele vai entender? Não é um descanso ali. Mas, por outro lado, você está perto de um grande amigo, com a boca calada, só ali perto dele, ele não está fazendo nada especificamente com você, mas estar com ele te deixa, alinha, né? Parece que você vibra na mesma vibração do outro, e se a vibração do outro é de descanso, de prazer e de paz, isso acaba te atingindo também. Me lembra também uma pessoa que me falou do meu filho, né? Meu filho e minha filha,
falou assim, pai, você quer ajudar seu filho e sua filha a se acalmar? Você precisa estar calmo. Porque ele falou assim, é um especialista em crianças, né? Falou assim, ele não sabe calibrar seu estado de espírito como um adulto. Então, você tá calmo perto dele, ajuda ele a calibrar, ele a... Que coisa. Não é? Aí você me fala de Jesus, então isso não é longe da nossa compreensão. Mas como assim o nosso descanso é Jesus? Me manda carpir um lote, me manda fazer alguma coisa para eu me sentir melhor. Falo, não, é em Jesus. Ou seja, Jesus é a própria paz, né? Jesus é o próprio descanso. Estar com ele vai te descansar. Enquanto a gente não descobrir que Jesus é tudo o que a gente precisa, a gente vai viver a nossa vida como se a gente ainda não tivesse nada do que a gente precisa para viver. Perfeito. A gente precisa só de Jesus. Tem uma música de um compositor lá da Baixada que diz assim, Deus me deu tudo, me deu seu filho. Eu tenho Jesus em minha vida, portanto eu tenho tudo. E é só isso. E é só isso. Simples assim. A gente não precisa de mais nada, meu amigo. Não é legal a gente dizer isso no meio de uma geração toda em que se envolveu com plantação de igreja, e a gente sempre sonhou em ser bem-sucedido, em ter uma igreja frutífera, crescente. Qual é o pastor que não quer ver a igreja crescer? Mas daí a gente olha para Jesus e Jesus diz, a única coisa que vocês precisam é de mim. É de mim. Eu vou te contar um negócio que talvez você não saiba, pra gente caminhar pro final, que eu quero guardar essas palavras que você falou no meu coração. E eu quero que você também guarde no seu coração, porque eu entendo que isso que o Renato falou é o bálsamo que você precisava. Eu me lembro, eu fui plantador de igreja, comecei como plantador de igreja, né? Você acompanhou a história, e aí tive que interromper a plantação para cuidar do meu filho, de um filho doente, e eu passei 1 ano e meio lá. Só que antes disso, eu tinha tentado uma plantação em Cuiabá, na minha cidade natal, também foi interrompida por força maior, tive que ir para o seminário. Havia um jeito de ser ordenado sem o seminário, mas eu tive que ir para o seminário. E deu 1 ano e meio ali, o grupo base continuou sem mim, hoje é uma igreja lá, né? Eu comecei o grupo base e a outra pessoa assumiu, virou a Igreja Presbiteriana dos Jardins, lá em Cuiabá. Aí vim para cá, não, vou me preparar, é por isso que eu estou aqui. Eu ressignifiquei aquele momento. E aí fui para a plantação de novo. Aí na plantação, você acompanhou o caso, deu 1 ano e meio exatamente. E aconteceu uma doença na família, até o ponto que eu tive que sair dali, né? E aí, eu lembro que eu fiquei sem rumo. Falei, não, mas eu sou plantador de igreja, eu fui lá... Eu me lembro muito da última conversa que a gente teve no último podcast. Eu fui lá para fazer para o Senhor, eu fui lá para te servir, e aí essa piada de mau gosto, que negócio é esse de eu ter que voltar agora, ainda com um filho doente e tudo mais. E eu ficava falando sobre plantação, e aí, depois de algum tempo, eu percebi Deus falando comigo, basicamente o seguinte: e quem disse que você nasceu plantador? Quem disse que você é plantador? Você não é plantador. E depois que meu filho faleceu e se foi, né, eu percebi que o meu filho estava a meio caminho do que a sociedade... Aliás, estava no começo só de uma jornada incompleta que a sociedade disse que ele deveria ser, que é, seu filho deveria ter crescido para poder se casar, seu filho deveria ter crescido para ser um bem-sucedido profissional. Ele não teve tempo de nada disso. Então, o que eu pensei, refletindo sobre isso, foi, então meu filho foi um ser humano incompleto? Ele não tinha identidade? Porque ele partiu cedo e não deu tempo? Não, ele já era alguém em Deus. Eu sou alguém em Cristo. Então, quando você me falou sobre plantação, já deu um gatilho aqui na cabeça. Eu falei, eu fui esse homem que achava que a identidade era algo que eu tinha que fazer. Ou seja, eu não havia me tornado ainda um plantador, eu sequer era alguém ainda. Eu ia me tornar alguém.
E quando perdi isso, foi 2 lutos, né? A perda da plantação e perda do filho. E aí veio isso no meu coração e você me fez lembrar disso. E foi muito bom ouvir isso. Que agora eu conecto as pontinhas, né? E eu penso assim, não, eu já sou em Cristo. Eu já tenho tudo do que eu preciso. Eu posso partir agora. Que eu já sou quem eu deveria ser, não é? Se eu entendi bem o que você falou. Entendeu bem? E como é gostoso assim estar em casa e às vezes ver que tem um vídeo seu e entrar para ver o vídeo e ver que você está bem. Assim, apesar de tudo que você viveu, você tinha tudo para estar na lona, Saulo. E fiquei. E se eu me coloco no seu lugar, o que eu consigo pensar é, eu só estaria na lona se eu estivesse no lugar do Saulo. Mas você não está nesse lugar porque a graça de Jesus é maravilhosa. Amém. Glória a Deus. E você é um filho amado. Amém. Que Deus vai usar na plantação, vai usar na luz para o caminho, vai usar na vizinhança. Porque Ele usa filhos, não profissionais. Amém. Amém. Meu irmão, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Foi especial, hein? Foi especial. Eu tô feliz de ter você aqui, de ter a Cibele aqui. Pra falar a verdade, em alguns momentos eu até esqueci que vocês estavam aí, gente. Ótimo. Aliás, tem uma coisa que eu tenho que fazer, tá? Eu já ia esquecendo. Tem alguém atrás daquela câmera ali que tá pensando assim, eu estou cansado. Eu não aguento mais. O mundo pesa sobre as minhas costas. Foi muito lindo o que eles falaram. O pastor Saulo falou um testemunho dele. O Renato falou que também está cansado e tudo mais. Mas eu me sinto cansado. Eles parecem que estão lidando com isso, mas eu não consigo lidar. Como seria bom se alguém olhasse para mim e dissesse algo que me motivasse a sair desse lugar, mas eu não tenho, eu só estou olhando para essa tela. O que ele não sabe é que você, Renato, vai olhar para ele através dessa tela, se dirigindo para essa pessoa e fala algo que está do seu coração para essa pessoa, em lágrimas, cansada, abatida, com olheira, chateada, desesperada, frustrada. Esse é o momento. Se Byung-Chul Han está dizendo para a gente que o que nos gera cansaço é excesso de positividade. Aceite o que é negativo em você. Aceite a cor da sua pele. Aceite o formato do seu rosto, o seu tamanho, o seu cabelo. Aceite a imperfeição do seu organismo, as suas doenças, as suas síndromes. Aceite a imperfeição da sua história. Se você foi abusado, isso não aconteceu só com você. Aceite a imperfeição de quem convive com você, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Aceite a imperfeição da sua comunidade de fé. Aceite a imperfeição. Aceite o que é errado, no sentido de imperfeito, de incompleto. Porque quanto mais a gente se cobra para viver num mundo perfeito, mais distante fica o nosso coração da paz que excede todo entendimento. Seja grato pelo que Jesus te deu, principalmente porque você tem Jesus, que é o que eu e você mais necessitamos nessa vida. O resto é resto. O que importa é Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça, se esse material foi relevante para você, curta, se inscreva no canal da LPC e compartilha com alguém que você vai saber quem. Você vai compartilhar com aquela pessoa que você fecha os olhos assim e pensa, fulano devia ouvir essa conversa, eu queria que ele estivesse aqui. Graças a Deus a internet nos dá esse recurso e você pode compartilhar esse link com essa pessoa e também continuar nos acompanhando, porque a gente se vê no próximo Mente e Coração, toda sexta-feira na parte da manhã no canal da LPC. Te vejo lá no próximo programa. Até!